Polícia Federal deflagra operação contra tráfico de drogas nos estados do Maranhão, Pará e São Paulo. Homem com prisão domiciliar é flagrado em bar durante a operação no Coroadinho, em São Luís. Em Brasília, presidente Michel Temer discute o uso do centro de lançamento de Alcântara pelos Estados Unidos. E ainda, TV Difusora transmite jogo entre Bahia e Ceará em busca da primeira vaga para a final da Copa do Nordeste. As negociações entre o governo americano com o Brasil para o uso da base do centro de lançamento de Alcântara continuam em discussão. Hoje o assunto esteve em pauta durante reunião em Brasília entre o vice-presidente dos Estados Unidos e o presidente Michel Temer. O processo para a conclusão da delimitação das áreas quilombolas em Alcântara foi parar em Brasília. Agora cabe ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidir. Um processo que já se estende há 15 anos. Agora, com a possibilidade de um novo remanejamento por causa das negociações para ampliação da área territorial do Centro de Lançamento de Alcântara, o Ministério Público Federal solicitou mais uma vez a conclusão do processo. Existe um processo hoje atualmente suspenso no âmbito da Justiça Federal de primeiro grau e que foi sujeito a um recurso do Ministério Público Federal em Brasília, no Tribunal Regional Federal, onde nós temos o prospecto de conseguir a suspensão de todas as tratativas, negociações do âmbito do Ministério da Defesa, no âmbito da Casa Civil, que possa repercutir no futuro próximo ou imediato com novos deslocamentos ou novos prejuízos às comunidades quilombolas. Uma das irregularidades apontadas pelo MPF é que os quilombolas não foram ouvidos conforme prevê a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. É preciso que haja um perfazimento de fases com audiências públicas, com a participação efetiva dessas comunidades para que elas saibam até onde poderão ser comprometidas, quais os impactos que essas comunidades poderão ter com esse tipo de empreendimento e, principalmente, quais as principais medidas mitigadoras que o empreendedor poderia adotar para fazer com que esses impactos negativos fossem minimizados. As negociações entre Brasil e Estados Unidos para as salvaguardas tecnológicas do CLA começaram no ano passado e de lá para cá têm levantado questionamentos. Nesta terça-feira, o vice-presidente dos Estados Unidos chegou ao Brasil. Em Brasília, ele e Michel Temer devem discutir sobre o acordo. Todas essas medidas adotadas pelo governo brasileiro hoje em dia, sejam através de audiências ou reuniões na Câmara dos Deputados, seja com protocolos de intenção firmados com outros países, seja com novas medidas administrativas que visam a implementação dessa expansão, todas elas causam nas comunidades quilombolas um sentimento de ameaça, um sentimento de turbação de sua posse e que pode ser sim repreendido no âmbito judicial. Mais de 90 municípios maranhenses devem aderir ao processo de votação 100% biométrico para as eleições deste ano. A expectativa da Justiça Eleitoral é que em 2020 a biometria seja realizada em todo o estado. A biometria é o método que permite reconhecer, verificar e identificar uma pessoa por meio das impressões digitais. Em São Luís, capital do estado, os eleitores foram convocados para o cadastramento biométrico entre os anos de 2012 e 2013. E já no ano seguinte, as eleições aconteceram usando a tecnologia. Em 92 municípios maranhenses, o processo de votação será 100% biométrico já nas próximas eleições. Nas demais cidades, o sistema já existe, mas ainda não será plenamente utilizado. A expectativa é que em 2020 a biometria esteja presente em 100% do Maranhão. Em 53 municípios, o sistema eleitoral híbrido ainda será o modelo adotado. O eleitor desse município só vai votar por meio da biometria. Então isso totaliza nosso estado, somando eleições 100% biometrizadas nos municípios e eleições híbridas, nós temos hoje 76,1% do eleitorado do estado do Maranhão biometrizado. Através da biometria, o processo eleitoral é mais seguro, coibindo, inclusive, a possibilidade de fraudes. Tem conhecimento através do TSE e do TRE. E evita as fraudes, evita de um morto votar, evita de um eleitor votar quando não está na cidade, evita das pluralidades de inscrições eleitorais. A seguir, operação desarticula quadrilha envolvida com tráfico de drogas nos estados do Maranhão, Pará e São Paulo.
E ainda a polícia flagra homem com tornozeleira eletrônica em bar durante a operação no Coroadinho, em São Luís. No município de Araioses, a 408 quilômetros de São Luís, um jovem morreu hoje após ser linchado pelos próprios moradores. Ele é suspeito de matar um rapaz de 19 anos nesta segunda-feira. Por telefone, o superintendente de Polícia Civil do Interior, delegado Armando Pacheco, falou sobre o caso. Acompanhe. O autor do fato é um adolescente que já tem uma extensa ficha criminal na polícia. Em 2016, ele e um outro sujeito, conhecido por Daniel, mataram uma idosa para roubar, cometeram um latrocínio. Então é um sujeito altamente violento. E ontem ele praticou um crime na cidade de Araioses e que desferiu pelo menos 30 facadas contra a vítima. E então a população ficou revoltada. A Polícia Civil ainda chegou a fazer incursões, o plantão de Barreirinhas, para tentar prender ele em flagrante, mas não conseguiu. E aí hoje a polícia, ele foi localizado por populares, ele estava escondido no mato. Quando ele saiu da mata para ir até a sua casa, provavelmente para buscar mais mantimentos, nesse momento a população cercou a casa, a polícia militar chegou no local e chegou a capturá-lo, mas aí ele foi arrebatado das mãos dos policiais e foi assassinado. Nós mandamos reforço, a Polícia Civil encaminhou reforço de Chapadinha para a região de Araioses. E desse linchamento nós tínhamos mais cedo pelo menos 2 autores já identificados e vamos identificar todos que participaram do linchamento e certamente serão indiciados pelo crime. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Peterbilt, destinada a desarticular uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas em 3 estados brasileiros. Os detalhes com a repórter Geice Gomes. Mais de 15 mandados foram cumpridos, sendo 11 de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva em 3 estados, aqui no Maranhão, São Paulo e Acre. Segundo as investigações, a organização criminosa fazia o transporte de centenas de entorpecentes, principalmente cocaína pura. O quilo dessa droga chega a ser vendido por R$25 mil. Durante as investigações, a Polícia Federal chegou a apreender quase R$300 mil em entorpecentes. 60 policiais participaram das investigações que começaram há cerca de 2 anos. Geice Gomes para o Jornal da Difusora. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão deflagrou hoje uma operação de intervenção policial na região do Polo Coroadinho, em São Luís. A decisão foi tomada após 2 mortes registradas em menos de 24 horas. A operação contou com a presença de mais de 100 policiais militares. O ponto de concentração foi na unidade de segurança comunitária que atende a área do Bom Jesus Coroadinho. O coronel responsável pela área confirmou que estas operações ocorrem com frequência, mas são intensificadas quando há um aumento desproporcional da criminalidade. A comunidade é fundamental para que esse nosso trabalho tenha êxito, né? Você tem que entender que hoje aqui existe a integração das unidades do CEPAM 3, o 21º Batalhão, o 1º Batalhão e a USC. Nós temos muita gente de bem. E essas pessoas, como o próprio coronel falou, a gente sabe quem são, né? São pontuadas. Né? Inclusive esses que cometeram esses crimes, nós já sabemos quem são. Só na última semana, 5 homicídios foram registrados na área do Coroadinho. 2 destes assassinatos ocorreram no último domingo. Uma jovem de 24 anos e um adolescente de 15 anos de idade foram vítimas de disparos de arma de fogo. Após as mortes, a polícia prendeu 3 suspeitos. Por eles serem presos e ficarem impunes, eles não permanecerem muito tempo na cadeia, eles se potencializam na criminalidade. E aí eles, dentro da comunidade, eles se tornam altamente perigosos e a comunidade se torna temerária a eles. Segundo o comando da USC da área do Bom Jesus Coroadinho, foram 100 dias desde o final do mês de fevereiro até o final do mês de maio, sem nenhuma ocorrência de homicídio registrado aqui na área do Polo Coroadinho. Nós pedimos o apoio e esse apoio veio agora com o CEPAM 3, com o CEPAM 1 e as unidades especializadas. A gente vai tentar restabelecer a tranquilidade que a gente teve nesses últimos meses, né, do começo do ano, para que a população possa voltar a frequentar as ruas como a gente já conseguia visualizar nos meses de março, abril e maio.
Na operação, os policiais realizaram abordagem às pessoas nas ruas e em estabelecimentos comerciais na área do Coroadinho. Em uma dessas abordagens, a polícia flagrou um homem às 10 horas da manhã, utilizando tornozeleira eletrônica, consumindo bebida alcoólica em um bar. Após o monitoramento, ficou confirmado que ele foi preso por uma tentativa de homicídio. Exatamente, está sendo acompanhado e está indo todo mês ao fórum, fazendo assinatura, entendeu? Pela tentativa de homicídio. A polícia percorreu ruas e foi até o Morro do Zé Bombom. O patrulhamento ocorreu também pelo alto. Com a presença da polícia, a população se sente bem mais segura. Sou a favor, que às vezes não abordam, e quando não abordam, são quando acontecem as fatalidades. E a seguir, TV Difusora transmite jogo entre Bahia e Ceará em busca da primeira vaga para a final da Copa do Nordeste. E hoje é dia de decisão para a primeira vaga da final da Copa do Nordeste 2018. O Bahia, atual campeão do Nordestão, enfrenta o Ceará daqui a pouco na Arena Fonte Nova, em Salvador. Tudo com transmissão pela TV Difusora. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter e apresentador Laércio Júnior. Boa noite, Laércio. Boa noite, Laine Corrêa. Hoje vamos transmitir esse jogão de bola. A TV Difusora já preparou tudo para você, já que já estamos naquele clima de Arena Fonte Nova, em Salvador, capital baiana, para essa decisão. O Bahia, como você bem frisou, foi campeão da Copa do Nordeste no ano passado. As duas equipes decidiram a Copa do Nordeste no ano de 2015 e o Ceará foi campeão. O Ceará, que vem de derrota para o Bahia, está na zona do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro e busca se reabilitar, conquistando essa vaga para a final da Copa do Nordeste, onde vai enfrentar o vencedor do confronto entre ABC e Sampaio, que acontece na próxima quinta-feira, também com transmissão ao vivo aqui pela TV Difusora. O Ceará tem alguns problemas, o Bahia também, enfim, vamos acompanhar o clima do jogo, o clima de preparação das duas equipes. O atacante Felipe Azevedo sequer viajou para Salvador para a partida contra o Bahia. Ele sente dores na musculatura posterior da coxa direita e é mais um que vai desfalcar o Vozão. O Ceará não conta com Samuel Xavier, Fabinho, Éder Luiz, Yuri e João Lucas, jogadores que não foram regularizados a tempo das semifinais da Copa do Nordeste. O lateral Pio também está fora do jogo de hoje. Ele passou por uma cirurgia na mão esquerda e só volta aos gramados em 5 semanas. Fora do último jogo, Richardson, Valdo e Arthur estão no período de transição. Arthur treinou com o restante do grupo e deve jogar. Juninho também pode ficar à disposição. Uma grande motivação você acordar e vir trabalhar e ter responsabilidade, e a responsabilidade de treinar o Ceará. Então, o dia que a gente não tiver o mínimo de motivação, aí é o momento de parar, né? É quando não mexer mais com a gente, quando não tu acordar e não tiver aquela vontade de vir para o treino e trabalhar, é o momento de parar. E eu estou bem longe disso, e ainda mais aqui no Ceará. Do outro lado, a vantagem. O Bahia venceu por 1-0 com um gol de Elber, fora de casa. Mas o técnico Anderson Moreira pede respeito ao adversário e tranquilidade para chegar à classificação. Nós temos um jogo extremamente difícil, uma equipe muito tradicional, e da mesma forma que conseguimos um resultado positivo lá, a gente sabe que eles são capazes também de conquistá-lo. Então é importante ter os pés no chão, a gente sabe da força do Bahia jogando na Fonte Nova, o apoio do nosso torcedor, mas a gente está bem calejado no futebol para saber que é uma partida extremamente difícil, que a gente precisa se concentrar muito para que a gente possa conquistar essa vaga final. Pois é, e a Copa do Nordeste pode ser um divisor de águas, principalmente para o Ceará, o comando do técnico Lisca Doido. O Ceará é o último colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, mas tem muitos problemas para essa partida. O principal deles é ter que vencer o Bahia jogando fora de casa, não é? O Kaique, atacante do Bahia, foi vetado agora há pouco pelo departamento médico. O técnico Anderson Moreira terá que colocar um outro atacante, pode ser até a volta do Edgar Júnior. Enfim, muitas situações interessantes em relação a esse jogo marcado para a Arena Fonte Nova, e a TV Difusora vai transmitir ao vivo. A transmissão começa às 9h36 e nós vamos ter bola rolando às 9h45, 15 para as 10. Se prepare para mais uma grande transmissão aqui pela TV Difusora da Copa do Nordeste. E na quinta-feira tem ABC e Sampaio. O tricolor maranhense realizou a sua última atividade na capital agora há pouco. Apenas 10 minutos foram liberados para que a imprensa pudesse registrar o treinamento do Sampaio Corrêa.
A grande dúvida é Bruno Moura, que se machucou no jogo de ida na semana passada, que nós transmitimos aqui em São Luís, ele joga ou não? Ele teve uma lesão muscular. O departamento médico do Sampaio Corrêa trabalha para que ele possa se recuperar a tempo, já que é o único lateral direito que o Sampaio tem no elenco inscrito na Copa do Nordeste, né? Provavelmente ele terá condições de atuar nessa partida e aí o técnico Roberto Fonseca vai colocar em campo a formação que ele considera a ideal contra a equipe do ABC. Jogadores nesse momento concentrados, assistindo ao Jornal da Difusora, na expectativa pelo confronto entre Bahia e Ceará. A viagem do Sampaio Corrêa marcada para amanhã. Os jogadores vão chegar às 5 da manhã no aeroporto Hugo da Cunha Machado, às 6 tem o embarque com destino à cidade de Natal. O Sampaio vai direto, deve chegar lá no finalzinho da manhã, e aí toda a concentração. O Sampaio vai realizar um treinamento no local da partida, antes, claro, de concentrar de novo visando esse confronto, né? O Andrei está confirmado no gol, goleiro do Sampaio Corrêa. A dúvida na lateral, Bruno Moura joga ou não. Marcelo não pode jogar porque não está inscrito na Copa do Nordeste. O Silva é a opção para jogar da lateral direita, caso o Bruno Moura não tenha condições. A zaga vai de Maracás e Joécio, o lateral esquerdo do Sampaio, Alisson, está confirmado. O William Oliveira, que não jogou a última partida pelo Campeonato Brasileiro da Série B, volta ao setor de meio de campo. Ele tem ali Diego Silva, Fernando Sobral, a possibilidade do João Paulo, que deve ser o titular do Sampaio Corrêa na peça ofensiva, e mais adiantados, possibilidade do Rodrigo Fumaça voltar à equipe, com o centroavante, o William, que está inscrito na Copa do Nordeste e vem muito bem na competição. Já são 12 gols do William na atual temporada, né? O Sampaio tranquilo. E hoje também, ao longo do treinamento do Sampaio Corrêa, o técnico Roberto Fonseca falou da questão um gol marcado lá em Natal. Se o Sampaio fizer um gol em Natal, vai complicar de vez a vida do ABC. O ABC precisará marcar 3 gols para conseguir essa classificação à decisão da Copa do Nordeste contra o vencedor do confronto de hoje entre Bahia e Ceará. Voltando a falar desse jogo entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste, representa muito. Quem passar vai colocar nos cofres mais R$600 mil. E essa Copa do Nordeste, além da boa premiação, além de ser hoje a terceira mais importante competição do futebol brasileiro, ela tem alguns aspectos interessantes. O campeão do Nordeste tem vaga assegurada na fase principal da Copa do Brasil, que é quando entram as equipes que jogam a Taça Libertadores da América, não é? A fase mesmo decisiva, poucos jogos para conquistar o título, e vale uma vaga para disputar uma competição internacional. O Sampaio Corrêa não joga uma competição internacional desde o ano de 1998, quando participou da extinta Copa Comebol. Naquele timaço que o Sampaio tinha com o Adãozinho, enfim, vinha, né, da ressaca muito boa, que é de um título brasileiro invicto no ano de 1997. Jogou aquela Copa Comebol, conseguiu um público de mais de 100 mil pessoas no estádio Castelão na partida contra o Santos de Viola, treinado pelo técnico Emerson Leão, e acabou ficando com a terceira colocação daquela competição internacional. Caso conquiste o título, o Sampaio volta a disputar uma competição internacional. Espero vocês daqui a pouco, viu, Laine? Às 9h36, com a transmissão completa de Bahia e Ceará, direto da Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. É com você, Laine. Obrigada, Laércio, pelas informações, e é claro, esse jogo vai ser marcante, viu? Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.